Mas trazer então pra a vocês na PNL ela vai próxima. padronizar perfis de comportamento e de linguagem. Não necessariamente, acho que não é o padrão e não é o análise, né? PNL é programação neurolinguística. Então, cara, desde um rapport, exemplos de rapport, você falou de político, Barack Obama. O cara é especialista em rapport, que é o quê, basicamente? É eu entrar em sintonia numa conexão com você, que você começa... É louco, rapport é assim... Na eu sua chego, sintonia, não na minha. na sua sintonia. Eu vou chegar e vou começar a calibrar com você. Então, eu vou começar a fazer a leitura. Você falou de gesto. Também, a PNL traz conceito de calibragem, que é você chegar na pessoa e quando você vai começa uma conversa, começa a se relacionar com a pessoa, você começa a ler. Pô, a pessoa sorri, então eu vi que ela ficou nervosa. Não, quando ela fecha a cara, ela tá mais... não está recebendo a minha ideia. Pô, a pessoa está com os braços cruzados. E aí, o que isso representa? Que ela não está receptiva. Altura da voz. Né? A altura da voz. Então, isso você começa a trazer determinadas... Você começa a calibrar a pessoa. Então, na calibragem, você já começa a criar rapport com a pessoa. Porque, por exemplo, você chega a conversar com alguém e essa pessoa está aceleradaça num tom de voz alto, falando, gritando e tal. Como é que você calibra com ela? Como é que você entra em sintonia com ela? Se você entrar, primeira coisa, se você entrar num tom de voz mais baixo, você já não vai entrar em sintonia com ela. Então, você vai precisar entrar numa frequência igual a ela e depois você começa a baixar a sua frequência e automaticamente a pessoa começa a baixar a frequência. É mais ou menos o que a dela. polícia trabalha com escalonar a força. A polícia trabalha um pouco nesse sentido. Por exemplo, você dentro de uma abordagem policial lá, com uma pessoa que usa usuário de drogas, por exemplo, e ela tá chutando lixo e tacando garrafa, você nem chega agredindo ela e quebrando tudo, porque você pode desencadear um efeito ali dos outros ficarem de cara com você, mas também você fala no mesmo tom de voz, mas com a firmeza. Exato. E aí você, dentro dessa abordagem, você pode escalonar, que no caso é prender a pessoa, ter que usar da força, ou na ideia do PNL que você está falando, você chega nessa pressão e vai desescalonando a força. Porque na ideia da polícia é eles têm 4 procedimentos de escalonamento, uma coisa assim, e você desescalona isso. A ideia é você chegar firme para você poder baixar a pressão da abordagem. Isso é um exemplo, isso é uma das técnicas, né? Aí existe, por exemplo, sistemas representacionais que falam lá do sinestésico, do visual, do auditivo, do digital, né? Então, aí já é outra... Você poderia explicar um pouco disso melhor? Bora lá. Isso diz respeito a como a pessoa capta as informações, como ela lê, né? Então, a PNL vai entrar nesse entendimento de explicar o que é isso e, por exemplo... Vai mostrar que você é mais sinestésico. O que é o sinestésico? O sinestésico é o cara que gosta, é o cara do sentir, é o cara que gosta do toque, é o cara que... Normalmente, a pessoa que vem falar com você está te tocando, está te abraçando, quer estar perto, ele é mais expressivo. Normalmente, na comunicação dele tem mais palavras de emoção, de sentir. Quando ele vai falar algo, eu sinto que... Então, vão ter coisas mais... O ambiente também chega aqui já vai pegar... Exato, é um cara muito do toque. Muito do toque, do ambiente. Que em Curitiba passa mal. Passa mal. Por quê? O sinestésico, ele vem aqui e senta nessa poltrona aí, essas duas são iguais. A outra vez que ele vier aqui, ele vai sentar nessa poltrona de volta. Sim, ele dá valor nos locais, nas coisas. Sim. Entendeu? Não é que nem o auditivo, o visual. Vez passada, foda-se, sentei nessa, sentei naquela, nem me lembro. O sinestésico já não, ele percebe todos os detalhes. Exato, ele sente, é muito do sentir, é muito, até mais emocional, né? Aí tem o visual é mais de ver, né? Ele precisa ver as coisas quando você vai vender algo para ele, por exemplo. Cara, ele precisa ter a visão do que ele está comprando. Na comunicação entra a PNL, só cortando você. Pode falar. Vocês estavam pedindo exemplos, vou passar agora. Num visual, até na comunicação. Alan, você é um visual, você entrou para comprar para mim e você é um visual. Alan, você está vendo esse celular? Ou você fosse sinestésico, Alan, você quer sentir esse celular? Ou Alan, na mão pra... você... Entendeu? Exato. Então, ele vai ver como que ele se comunica, você vai passar para ele. Porque não adianta o cara é visual e falar assim, você tá sentindo... Mas você vai adaptar a comunicação... eu sou sinestésico e vou querer passar o meu jeito sinestésico para você que é visual. Entendi. Não vai colar. Então, no caso, por isso Aí que ela entra no rapport. business. Entra no business, entra em negociação. Então, mas conclua ali a parte do... a gente estava no... Visual. Visual. O visual é muito disso que Desculpa aí. que o Christian falou, né? Então, assim,
ele precisa ver. Ele precisa, for vender alguma coisa, ele tem que ver o gráfico, ele tem que ver o produto, ele quer ver. Tem que entrar dentro do carro. Exato. Sei lá. Tem que visualizar, ele tem que criar uma imagem, porque se ele não criar a imagem, ele não entende. Ou é mais difícil para ele entender. Para o visual, se você só chegar para ele e começar a falar, cara, para mim, eu sou muito visual e sinestésico. Eu não tenho quase auditivo. Cara, se eu não estiver vendo ou fazendo, o sinestésico é muito do precisar fazer para aprender, para sentir o que ele está fazendo. Então, no caso de uma venda, eu tenho que me comunicar com ele com gestos, com modelos. Seria uma ideia assim, mais ou menos. O visual tem que visualizar. Basicamente tem que ver. Essa é a questão, ele tem que ver. Né? Então, exemplo, tem empresa em consultorias que eu atendo que, cara, eu preciso mostrar para o cara. Se eu só falar para ele, ele não vai entender. E aí ele vai pegar aquilo e falar, cara, não entendi nada. Mas lá no fundo, tipo, eu precisava só ter mostrado um gráfico, uma planilha, alguma coisa para ele ver na prática. Entendi o que você está me dizendo. Exato. Agora, o auditivo já é mais de ouvir. Então, é o cara que você vai falar. E muitas vezes o auditivo também vai falar muito. Né? Porque ele gosta da voz, da troca. Ele gosta de escutar e gosta de falar ouvido, também. Né? De ser ouvido também. Então, se você não ouviu o auditivo, cara... Você não vendeu. Não vendeu. Quebra ele. Né? Então, assim, ele quer ser ouvido. Né? Então, assim... E o auditivo, ele próprio se vende, né? Exato. Ele próprio se vende, né? E aí tem uma outra categoria que é o mais analítico, mais digital, que é o cara que precisa mais de dados também. Então, ele precisa mais... Não seria um pouco visual? Também. Ele é um híbrido? Ele é um pouco visual e um pouco sinestésico? Ele traz muito do... Ele precisa do analítico, sabe? Ele é um pouco de precisar de um dado, precisar de uma informação. Ele é muito informativo, né? Esse é você, porra. Eu sou auditivo. Então, assim... Calma, você não fez os testes pra saber. Tá deduzindo que você que eu sou auditivo. Caralho, não, mas é que o digital me pareceu um visual... Mas com um pedaço você sinestésico... Você é certeza que você é o quê? E o auditivo. Então eu vou fazer os testes, sabe os testezinhos, né? Fazer uns testezinhos com você Sério? depois do Não, é que assim, programa. eu digo isso por ser músico, trabalhar com música. E eu percebi isso, e eu nem sabia que era PNL essa porra. Eu percebi isso porque, tipo, quando você mostra uma música para uma pessoa, ela também tem esses padrões de ver a música. Então, assim, para mim a música é só som. Não interessa se ela tem um clipe... Sim. Não interessa quantas visualizações ela tem, por exemplo. E hoje em dia no mercado fonográfico você vê isso. Então, tipo, você mostrou uma música para a pessoa. Tem clipe? Não tem. Não, mas é que... Ela desvia. Não, Ou ela vê, tipo, tem visualizações? Tem. Então eu... Não, mas é que daí ele tá olhando a parte comercial, né? Você já vê a parte técnica. Isso. Ele já vê a parte comercial do negócio. Então, tipo, eu percebi isso dentro da arte, porque tem dentro no caso que eu sei que é música, você tem isso também. E tem isso, eu já dei aula, e quando você dá aula para o aluno, ele também tem essas coisas assim. Tem aluno que você explica para ele, que você precisa falar para ele o que é um acorde. Tem aluno que você tem que mostrar o acorde para ele. Tem aluno que você tem que pegar na mão dele e falar, fazer é aqui. Junto. Sim. Aí ele entende o que você está Então, falando. basicamente, são esses três. Os principais são. 4, Sim, né? Esse O digital que eu digital fiquei é meio assim, ele é mais o analítico, né? Eu falo que não é tão usualmente colocado, né? É mais o sinestésico, auditivo e visual, né? E aí, o que você começa a entender com isso, né? Cada um tem um estilo tanto de você comunicar para ele, mas tem palavras também que ele usa. Então, o visual vai usar mais eu vejo o quê, eu vou ver. Você começa a perceber na comunicação dele. linguagem. E esse briefing que você tem da pessoa, assim, é rápido? Depende para quê, mas sim. Eu Legal. falo que isso que eu estou falando assim é a base que entra muito na negociação e no business, né? Entra muito na parte de negócios, né? Aí existe a parte onde a gente entra aí com mais profundidade para ressignificação de crenças. Porque eu já estou pensando assim, por exemplo, numa empresa, né? Contrato você para fazer uma consultoria para mim. Sei lá, tenho 15 funcionários, quero mudar a mentalidade de todo mundo lá. Você tem que entrevistar individualmente, um por um, para tentar entender, ou basicamente só muda na parte da liderança? O próprio líder faz esse trabalho depois? Como é que funciona? Depende da empresa, depende do time, Depende do trabalho que você quer.
quer. Depende do que a pessoa quer, exato. Né? É muito variável. Né? Então, tem empresas que a gente vai entrar em coisas que é mais para, por exemplo, de falar de perfil comportamental. Outras empresas vai entrar realmente trabalhando o comportamento do líder. Porque a empresa, cara, é simples. É o líder, é o espelho para baixo. Não tem como. Né? Essa é a base. Né? Então, assim, depende. Né? Então, depende muito de como vai ser conduzido Entendi. Não tem um padrão, empresa. né? Não. Mas aí, voltando, né? Entra.